Nós estamos vivendo dias difíceis, dias em que tudo coopera para que as pessoas se afastem dos seus familiares, se afastem dos seus amigos, do seu ministério. O mundo lá fora não perdoa, e você sabe do que eu estou falando. A gente poderia entrar aqui em várias vertentes para dar continuidade nessa introdução e nessa conversa, para falar das coisas que lá fora nos afligem. Mas Deus nesta noite nos deu este texto, esta história, que por muitos aqui conhecida e já deve ter ouvido várias vezes. Mas a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. E hoje ela vai vir de uma forma diferente para mim e para você. E ela vai falar em pouco tempo de uma forma poderosa, para que possamos estar preparados para as situações adversas que estão por vir na nossa vida. Então a palavra de Deus diz no versículo de número 1, que dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Aqui eu faço uma parada para que a gente possa se enquadrar no contexto dessa história e a gente entender que Cafarnaum foi os primeiros anos do ministério de Jesus Cristo. Jesus nasce em Belém, Jesus vai para Nazaré, e aí o seu ministério se inicia em Cafarnaum. Cafarnaum, irmãos, é a terra de milagre. Cafarnaum é a terra onde Jesus operaria, ou já viesse a operar vários milagres. Então nós estamos dentro de um contexto, de uma história onde Jesus retorna para Cafarnaum, para a terra de milagres. Em cima dessa introdução, eu quero profetizar sobre a sua vida esta noite, que Jesus está visitando essa terra que é o teu coração, e Ele vai fazer muitos milagres na sua vida a partir de hoje. Mas que você nunca esqueça dos milagres que Ele já operou lá atrás. Então Jesus entra em Cafarnaum, e a palavra de Deus diz que afluíram para Ele. Ali exatamente Jesus vai até a casa de Pedro, Simão. E quando Jesus entra dentro daquela casa e ele começa a anunciar a palavra de Deus, o versículo 2 diz assim: muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta se achava um lugar. Por que você veio aqui esta noite? Por que nós estamos aqui esta noite? Não tem outro motivo senão ouvir a palavra de Deus. O que salva, o que liberta, o que restaura, o que muda a história na nossa vida é a palavra de Deus. Então o versículo 2 diz que chegou tantas pessoas ali naquele lugar, como nós estamos aqui esta noite, que nem mesmo a porta se achava lugar, ou seja, quem estava dentro não conseguia sair, e quem estava do lado de fora não conseguia entrar. A palavra de Deus tem o poder para transformar a nossa mente. Então o versículo de número 3 diz: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E agora começa a mensagem. Irmãos,
alguns foram ter com ele. Jesus estava em Cafarnaum. Cafarnaum era a terra de milagres. Mas fora de Cafarnaum, ou as proximidades da onde Jesus estava, havia um homem que estava num leito, estava numa cama, doente, paralítico. E olha, para quem conhece a situação de uma pessoa que está numa cama, uma pessoa que não se mexe, uma pessoa que não fala, uma pessoa que não ouve, sabe do que eu estou falando aqui esta noite? Aquele paralítico, a palavra de Deus não fala quanto tempo fazia que ele estava esperando ali, mas tem alguns milagres que dentro da palavra de Deus em Marcos fala. Por exemplo, a filha de Jairo aguardava ansiosamente. E de que forma ela estava dentro daquela casa? Morta. A palavra de Deus diz que Jairo ultrapassa fronteiras, barreiras para chegar até Jesus. E eu quero localizar você, é exatamente aqui aonde Jesus estava. E mais alguns milagres aconteceram. Tem aquele centurião que vai e ele intercede. Então Jesus está em Cafarnaum, mas próximo dali havia pessoas que precisavam de Jesus, pessoas que precisavam ir até Jesus. E quando nós decidimos aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós vamos encontrar dificuldade, porque às vezes as pessoas falam. Eu tenho um amigo que trabalha comigo e a gente conversava esta semana, e ele falava: parece que depois que eu me converti, que eu aceitei Jesus, as coisas começam a ficar mais difíceis. Mas não, quando eu e você decidimos pela nossa salvação e não por aquilo que é terreno, ainda que nós precisamos daquilo que é terreno, nós vamos encontrar dificuldade. Mas não é Jesus que coloca as dificuldades, Ele apenas está mostrando que lá atrás você fazia ou está fazendo algo que não pertence, que não agrada ao coração de Deus. Então a palavra diz que no versículo 3, alguns foram ter com ele, algumas pessoas decididas a buscar Jesus, como eu e você decidimos esta noite chegar até este lugar. E algumas pessoas que estão aqui enfrentaram dificuldade para estar aqui esta noite. E você sabe, você que enfrentou uma dificuldade para estar aqui, que o Espírito de Deus está direcionando essa conversa para você. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico. Essas pessoas, elas não pensaram só nela, ou seja, eu vou para a igreja hoje à noite, mas eu vou levar uma pessoa, porque o que importa no reino de Deus é a salvação. Então, com certeza, nesta noite, o Espírito de Deus está colocando no teu coração um paralítico, uma pessoa que você deixou lá na tua casa, uma pessoa que você conhece na empresa, um vizinho que está paralítico espiritualmente. E talvez você esteja aqui esta noite somente buscando por este paralítico. Conduzir um paralítico não é uma coisa fácil. Quando diz que alguns conduziam o paralítico, levado por 4 homens, não eram só 4 homens, havia mais pessoas envolvidas nessa situação onde haveria um milagre. Deus não quer somente que eu e você venhamos até Jesus, mas que nós possamos trazer pessoas para conhecer a salvação, para conhecer o milagre de Deus. Aleluia. Conduzindo o paralítico, então, até Jesus. Mas daí começam as dificuldades. Você acha que aquelas pessoas que estavam conduzindo aquele paralítico, eles não vieram para passear,
Eles não foram até Jesus para se mostrar ou para se engrandecer, porque eu estou levando alguém. Eles também precisavam de algo que pudesse transformar a sua vida, mas eles planejaram tudo corretamente. Nós vamos, mas nós não vamos sozinhos. Hoje é o culto da família. Quem é que está sendo representado na tua casa hoje? É você que está representando a tua família. Quem você gostaria que estivesse neste culto esta noite? Como esta pessoa que você gostaria que estivesse aqui esta noite está vivendo? Como que ela está passando? Eu não sei, o Espírito de Deus está colocando no teu coração. O que eu sei é que eu vou transmitir essa mensagem no qual eu acabei de ler, é que esses homens decidiram conduzir um paralítico. E a Bíblia também não aponta o tempo, a distância que foi percorrida por esses homens. A Bíblia apenas fala que eles conduziram um paralítico, levado por 4 homens. Se ele foi levado por 4 homens, ele estava em uma cama. Aí a palavra de Deus diz no versículo 4: e não podendo se aproximar dele. Versículo 4: e não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão. E eu paro por aqui. Às vezes as multidões, as situações difíceis na nossa vida nos travam, nos impedem de levar alguém até Jesus. Às vezes é dentro do nosso lar, quando você decide vir para Jesus, alguém te trava, alguém decide impedir a sua caminhada. Então, continuando, ele diz: removeram parte da cobertura daquele lugar onde Jesus estava. E aqui o Espírito de Deus me dá mais uma palavra. Agora eles vão enfrentar um obstáculo. A gente sempre enfrenta um obstáculo. Sempre, sempre. Muitas pessoas, ao enfrentarem um obstáculo, ela desiste antes de chegar até o milagre. Muitas pessoas. Eu estou aqui há 16 anos. E eu já vi muitas pessoas por muito pouco afastarem e deixarem de seguir a Jesus, de ouvir a palavra, porque olharam para a pessoa tal, e elas se espelharam naquele irmão, e elas falaram: não, eu estou no lugar errado. Aqueles homens levaram aquele paralítico naquela cama, e a palavra de Deus diz ali que quando eles chegam diante daquela casa que está cheia de pessoas, ali havia pessoas que necessitavam de um milagre, haviam pessoas curiosas, haviam pessoas que não estavam dispostas a ver o milagre. Não como nós aqui esta noite. Nós queremos ver um milagre. Nós queremos ver um milagre na nossa casa. Nós queremos ver um milagre na nossa família. Eu tenho certeza que você está aguardando um milagre. Tem pessoas aqui esta noite que a fisionomia externa está bonita, mas por dentro ela está chorando. E o Espírito de Deus diz para você esta noite: esta situação que você está enfrentando está muito próxima do milagre, e é por isso que está acontecendo. Então, quando eles chegam diante daquela casa, eles não conseguem avistar Jesus, eles não veem Jesus. Às vezes a situação difícil na nossa vida assim nos impede de ver Jesus, mas nós temos que ser persistente, não desistir. Então diz: não podendo se aproximar dele. Aquela porta daquela casa estava fechada, como eu disse no início, ninguém saía, ninguém entrava. A nossa vida, ela tem obstáculos, mas ela também tem oportunidade. Aqueles homens estavam naquele momento enfrentando obstáculos, mas eles tinham a convicção de que eles teriam oportunidade de chegar perto de Jesus. Você, meu irmão, você, minha irmã, está perto de Jesus. Eu creio que você está sentindo a presença do Espírito de Deus agora aí no teu coração, e eu tenho certeza que o milagre está muito próximo. Está difícil, você está pensando em desistir, jogar a toalha, o Espírito de Deus fala:
não, aguenta mais um pouco. Então aqueles homens fazem o quê, Pedrinho? Agora eu vou ter que falar com o Pedrinho, João Paulo. Eles se usam da carpintaria. Não tem como entrar pela porta. Olhando para baixo, olhando no horizonte, eu não consigo ver uma saída para a minha vida, para os meus problemas. Mas quando eu olho para o alto, eu vejo a solução dos meus problemas. Quando eu olho para o alto, eu vejo Jesus. Por mais difícil que esteja o meu problema, esteja a situação dos meus filhos, da minha esposa, das pessoas que estão me cercando, está doendo, dá vontade de chorar, e o Espírito de Deus fala para mim e para você: olhe para o alto, de onde vem o meu socorro? Então aqueles homens olham para cima, eles veem o telhado, era a oportunidade, já não era obstáculo. Mas daí o que eles fazem? Eles começam a levantar aquele paralítico. Você consegue imaginar 4 homens levantando o paralítico no telhado? Irmãos, nós trabalhamos aqui, nesta chácara do lado. Eu não sei, Pedrinho, se você estava junto, mas se você tivesse na época, você vai testemunhar o que eu vivi aqui. A gente foi reformar esse telhado aqui da chácara, um telhado alto. E quando a gente estava lá em cima, a gente não encontrava segurança. Por mais segurança que tinha, a gente não encontrava segurança. Eu me lembro, eu tenho fotos ainda do nosso pastor comigo lá em cima. E eu falava: ai meu Deus, será que esse telhado vai suportar o nosso peso? Telhado velho. E a gente precisava reformar. Você consegue imaginar, Tom? 4 homens em cima de um telhado na época de Jesus e mais um paralítico, 5 pessoas. Irmãos, não importa o tamanho do teu problema, não importa o peso da sua dificuldade, você está muito perto de alcançar o milagre. Então Jesus está lá dentro pregando, e aqueles homens, o mais bonito é que eles conseguem saber aonde Jesus estava. Aquela casa tinha vários cômodos. Pedro era, na época, porque é uma região litorânea, perdão, e a casa tinha vários quartos para hospedar as pessoas, os amigos. E aqueles homens, Tony, eles conseguiram, pastora Márcia, identificar exatamente aonde está Jesus. Sabe o que eu pergunto para você nesse momento? Você tem identificado onde está Jesus na tua vida? Se você não tem identificado, eu quero te identificar onde Jesus tem que estar. Ele tem que estar no centro da tua vontade, ou no centro da vontade dele, no centro do coração de Deus. Porque quando ele estiver no centro da tua vida, direcionando, impulsionando você aos milagres, você vai perceber que não tem barreira, não tem multidão que possa impedir eu e você de ver o milagre. Então quando eles sobem no telhado, 5 homens, e agora o Pedrinho vai me ajudar, eles precisam abrir um espaço. Eu não sei o tamanho daquele paralítico, mas eles precisavam abrir o espaço. E para abrir aquele espaço, eles precisavam do quê? De ferramentas. A nossa igreja tem disponibilizado ferramentas, e esse foi um dos pontos da conversa do nosso pastor, lá na entrada com as pessoas no qual eu falei. Eu estou disponível, estou à disposição, eu moro aqui do lado, nós temos um momento de oração. Se você quiser, você pode deixar seu celular, o número do seu celular, e eu vou enviar a oração para você e na sua casa. Ferramenta, aqueles homens estavam preparados, Pedrinho, com as ferramentas. E eles abriram um espaço condizente ao tamanho daquele paralítico. Eles tinham visão, eles tinham foco. Nada vai nos impedir, nós vamos descer. Eu acredito que Jesus olha para cima e Jesus fala: quem é esses loucos? Você imagina essa igreja lotada, a porta fechada,
e de repente começar aqui a cair algumas placas de isopor e começar a descer um paralítico pelo telhado. Imagine a situação. Aí Jesus faz o quê? Jesus olha para cima e vê aquele homem descendo, mas Jesus já conhecia, Jesus já sabia. Jesus já sabia que para você estar aqui esta noite você ia enfrentar dificuldade, mas Jesus falou: não vou desanimar dele, eu não vou desistir dela. O problema dele, o problema dela parece grande, mas para mim é pequeno, é fácil, aleluia. Então quando Jesus olha para aquele homem descendo, o que ele faz? Ele podia operar primeiramente na vida daquele paralítico um milagre, mas ele assim não fez. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Ele está falando para mim e para você esta noite: nós somos as pessoas certas, nós estamos no lugar daqueles 4 homens. Nós estamos no lugar daqueles 4 homens. Há muitos paralíticos que Deus quer te usar para ganhar, para serem salvos. E para isso não importa o que você vai enfrentar, o importante é que Jesus vai estar te aguardando no lugar certo, no ponto certo. Pode parecer difícil para os homens, mas para Deus nada é impossível. Aleluia. Quando o paralítico desce, Jesus faz o que? Em vez de ele olhar para o paralítico, era ele que precisava de cura, era ele, aquela pessoa deitada na cama que precisava ser restaurada, aquela pessoa já estava quase morrendo, eu acredito, porque há muito tempo ela aguardava, ninguém tinha intenção de levá-la. E às vezes tem pessoas perto de nós assim, que estão aguardando uma palavrinha sua. Talvez você fale apenas no ouvido dela: Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Eu enfrentei uma situação dentro da empresa e eu creio que essa pessoa agora está vendo. E talvez alguns aqui também vão saber dessa história, que eu vou contar bem rápido. Um dia uma pessoa que foi tirada de um setor, foi levada, para outro nível dentro da empresa. Ela trabalhava próximo de mim, na empresa, num setor, e aí ela foi tirada de lá e vim para o meu lado. E para quem me conhece no dia a dia, sabe que eu sou uma pessoa muito brincalhona. Isso eu não consigo tirar de mim, irmão. Eu gosto de brincar, eu gosto de dar risada. E quando essa pessoa veio, eu fiquei alegre, porque era uma pessoa muito querida, ela é muito querida. E aí um dia eu fiz uma brincadeira com ela, irmão. Tem brincadeira que não é legal. Eu fiz uma brincadeira, mas não foi uma coisa que pudesse chatear muito ela, mas enfim, eu só fui ficar sabendo depois. Essa pessoa me procurou, ela falou assim: viu, ontem quando eu vim falar para você de algo, eu esperava de você, eu nem sabia que essa pessoa sabia que eu era pastor auxiliar. Ela falou para mim assim: quando eu vim com aquela brincadeira com você, sabe o que eu pensei? Que você ia falar uma coisa de Deus para mim, e você brincou comigo de uma forma que não me ajudou em nada. Eu falei aquilo, irmão, eu perdi o chão. Eu falei: quer saber, a partir de hoje eu vou brigar por essa pessoa, eu vou dobrar o joelho, eu vou buscar, se eu tiver que jejuar, eu vou jejuar, mas eu vou ganhar ela para Jesus. E eu comecei uma campanha em oração e buscando, e Deus me deu a oportunidade de ver ele, a esposa e o filho sendo batizados neste altar. Sabe por quê? Porque a gente não pode desistir dos sonhos. Não desista. Você sabe, você que está ouvindo essa palavra, você está quase desistindo. Por quê? Está querendo desistir da família. Por que você quer desistir da família, irmã? Por que você quer desistir da sua esposa, irmão? Filho, não é esse o caminho que Jesus quer para você. O que Jesus quer é muito mais do que a cura. Jesus quer muito mais do que a cura externa. Jesus quer o nosso interior limpo, cheio da graça do Espírito, para que um dia eu e você possamos se encontrar lá.
e pisar com os nossos sapatinhos nas ruas de ouro, mas Ele não quer que eu e você vá sozinho. Ele quer que você leve o seu pai, Ele quer que você enfrente os obstáculos, leve a sua mãe, leve o seu irmão, porque quando você sair daqui, se for no momento do arrebatamento ou não, você vai ver que Ele vai ficar. E eu peço em nome de Jesus que a minha família não fique, que a minha família vá no mesmo lugar que eu estou trabalhando para chegar. A salvação é muito mais importante. Então Jesus olha para aquele homem. O versículo 5 diz: vendo-lhes a fé, disse ao paralítico. Quem disse? Jesus. Mas Jesus viu a fé de quem? Não era do paralítico. Jesus viu a fé das pessoas que levou o paralítico. É a sua fé. Então, na sequência, Jesus vai até o paralítico. Versículo 5. E ele diz: filho, os seus pecados estão perdoados. Mas era perdão que aquele paralítico precisava? Não, ele precisava de cura. Ele estava todo atrofiado numa cama. E Jesus fala: não, perdoados estão os teus pecados. E aí aqueles homens, eu acredito que se alegraram, aquelas pessoas que foram até aquela casa, aquelas pessoas que vêm até a igreja, que fazem campanha, que buscam em Deus, se alegraram e falaram: opa, o meu milagre está garantido. E aí vem mais uma barreira para ser enfrentada. Nunca desiste, mesmo quando parecer que você está com a mão no teu milagre, assim, pertinho, e aparecer outra dificuldade, ainda assim não desista. A palavra de Deus diz que os escribas estavam sentados dentro daquela casa. Tome muito cuidado com quem está sentado com você. Tome muito cuidado com quem está sentado com você, quem está à sua volta. E os escribas olharam para Jesus e no coração os escribas disseram: por que ele está fazendo isso? Vamos ler. Versículo 6, versículo 7. Porque esse homem fala assim, está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão um a ser Deus? Somente Deus. Então o versículo 8, já vamos para o versículo 8, diz assim: Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. Ele disse: Jesus conhece o seu pensamento. Antes de você fazer algo, Jesus já sabe o que você está pensando. Ele já está preparando o ambiente de milagre para você. Então Jesus disse: porque vocês estão remoendo essas coisas em seu coração. Pode continuar, versículo 9. Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Eu vou parar por aqui. Olha aqui o começo do versículo. Que é mais fácil. Sabe por que no coração daqueles escribas eles estavam falando, aqueles fariseus, eles estavam falando assim: ó, ele não é Deus. Se ele não é Deus, ele não pode perdoar pecado. E se ele não pode perdoar pecado, ele não pode curar. Aí Jesus faz duas perguntas. E aí ele diz assim: que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levanta, pega a sua maca e ande? Versículo 10. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Pode parar por aí. A autoridade no qual está falando aqui o evangelista Marcos é aquela autoridade que está sobre Jesus, está neste lugar. A autoridade que Jesus buscou naquele madeiro, quando ele foi pregado ali, derramando todo o seu sangue. A autoridade quando ele levou aquela chicotada e ficou com as costas machucadas. A autoridade quando ele sofreu perseguição, quando ele foi traído. Sabe por quê? Para nesta noite ele vir dizer para mim e para você: os teus pecados estão perdoados. Pode ir para o versículo 11.
E eu lhe digo, agora vem a palavra de autoridade: levanta-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. E é o que eu quero profetizar sobre a sua vida. Pegue essa maca que Jesus colocou nos teus braços hoje. Essa maca que você veio para a igreja nesta noite espiritual, e você sabe do que o Espírito de Deus está falando com você. Pega essa maca, leve para casa para que todos possam contemplar o milagre. Jesus está fazendo um milagre dentro da sua casa. E é preciso que as pessoas que estejam lá possam contemplar, e você seja como aqueles homens que carregaram aquela maca, manifestando a fé, para que as pessoas à sua volta sejam salvas. O mais importante nessa história nem foi a cura, foi a salvação daquele paralítico. O mais importante que Deus quer para mim e para a tua vida é a salvação. Não se esqueça, dificuldade vai encontrar. Você vai encontrar todo momento. A palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não desista, não seja hipócrita. O perdão da palavra: envie sozinho, traga algum paralítico com você. Jesus quer mudar a história sua, e Jesus quer mudar a história da sua família, em nome de Jesus. Se coloque em pé, por favor. Eu quero convidar você para a gente orar. Quando Jesus fala de leito, Jesus fala de cama, e eu falei que para mim foi uma mensagem tão difícil de poder destrinchar essa mensagem, porque eu sou uma pessoa muito emotiva, e eu estava vivendo exatamente a emoção de saber que o meu pastor e a família do meu pastor está passando dificuldades. Mas o que conforta dentro dessa mensagem é saber que tem um Espírito de Deus tão perfeito, que Ele nos dá força para falar: olha, você pode subir o telhado, você pode passar luta, mas não olhe para baixo, olhe para frente, a vida continua. O milagre está muito pertinho de você. Eu quero convidar você nesse momento a orar, a falar para Deus qual é a tua maca, qual é o paralítico que você está carregando, qual é a circunstância que você está passando para chegar aqui. Vamos orar? Se os músicos tiverem um louvor, fique à vontade, ou fundo musical. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero, Senhor Deus, em cima dessa palavra que o Senhor liberou através da minha vida esta noite, dizer, meu Deus, que nós temos mesmo dificuldade, nós passamos luta, Senhor. Às vezes a distância, a gente tem um paralítico para trazer até o teu altar, e às vezes parece tão distante, tão longe. A gente chora, a gente jejua, a gente busca, parece tão demorado, parece que a gente vive como aqueles homens, quando chega perto onde está Jesus, a gente se depara com uma multidão, a gente se depara com as dificuldades, meu Senhor. Muito obrigado, Jesus, por esta mensagem, porque tua palavra diz: sobe, olha para o alto. Eu estou olhando para você, abre o telhado e olha, eu estou aqui no lugar certo, mas tem objetivo. Eu preciso estar na sua vida, eu preciso ser o seu caminho, o seu andar, o seu deitar, o seu levantar, a luz que ilumina o teu dia, o teu ar. Olha para mim em todos os momentos difíceis que eu estou contigo. Oh Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado porque aqueles homens subiram um telhado para chegar. Nós não estamos passando no físico por isso, porque nós temos uma igreja abençoada, cheia da tua graça e do teu poder. Nós podemos chegar aqui e te adorar, e te exaltar, e buscar, e trazer o nosso sacrifício, Senhor. Mas de uma coisa nós temos a certeza, que nós estamos pegando nas tuas mãos, e nós estamos perto de ti, o Senhor não vai nos desamparar. Prepara, Senhor Deus, para esta próxima semana que está entrando, e nos dá força para subir os telhados, Senhor.
Mesmo que nós tenhamos que baixar por uma corda, Senhor, as nossas dificuldades, nós vamos fazer esse esforço porque nós queremos estar perto de Ti. Então, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, recebe a oração de cada pessoa agora, Senhor. Há pessoas que estão chorando interiormente, pessoas que estão desesperadas. Oh, Espírito Santo, nos dá força, Senhor, para suportar as dificuldades do dia a dia e para contemplar a vitória, Senhor, que está muito perto. Levanta, vai para tua casa, leva o teu leito, fala de Jesus, fala da salvação de Jesus, fala que Jesus é maravilhoso, é aquele que curou lá, é aquele que levantou o paralítico, mas é o mesmo hoje, ontem, eternamente, e Ele está aqui, Ele vai mudar a nossa vida, em nome de Jesus. Erga suas mãos e louve, adore ao Senhor. Chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, não chore, quem cuida de você não dorme, não. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia. Aplauda Jesus. Glória a Deus.